Graças e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Seja bem-vindo à nossa segunda aula dessa série de estudo bíblico sobre a ordem da salvação. Já tivemos a primeira aula que foi só uma introdução para que a gente pudesse compreender um pouco a respeito do que é a ordem da salvação. E agora nós vamos começar a trabalhar aquilo que Deus vai fazendo ao longo da história humana para nos salvar. E nós vamos começar justamente com a eleição. Então, nosso estudo hoje tem como título eleição. E nós vamos entender bastante sobre isso, compreender o que foi que Deus fez lá na eternidade, já pensando nos seus eleitos, pensando em cada um de nós. Quero convidar você a ler um texto comigo de Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 14. Abra sua Bíblia ou então acompanhe conosco aqui, onde Paulo diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda soberania, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, esse texto aqui que nós lemos, ele é um texto bem sintético de tudo aquilo que nós vamos estar estudando. Ele fala da predestinação, da fundação do mundo, até esse momento final em que ele há de nos resgatar para a sua glória. O nosso tema sobre a ordem da salvação fala disso, da eleição até a glorificação. Então esse texto aqui, a gente vai voltar a ele várias vezes, porque ele tem uma riqueza muito grande aqui. Convido você agora a fazer uma oração comigo para nós pedirmos a graça do Senhor para a compreensão das suas sagradas escrituras, que as suas verdades entrem, penetrem os nossos corações, para não só compreendermos, mas para aceitá-las e ser edificados por elas. Assim, nossa fé é só aumentar através dessas verdades. Oremos. Pai amado e querido, te louvo e agradeço a oportunidade de mais uma vez abrir a Bíblia com os meus irmãos e estudarmos a tua palavra a respeito desse tema tão precioso, que é a respeito da salvação, Senhor. Um tema, Deus, que ocupa, Senhor, o teu trabalho dia e noite, que é salvar os teus eleitos. Que as tuas verdades, ó Deus, elas sejam compreensíveis para nós, que o Espírito Santo nos ajude nesse entendimento, e ao entendermos, ó Deus, a gente te glorifique por tão maravilhosa salvação, mas também aprendamos a aceitar as tuas verdades e a nossa fé só aumentar a partir disso, Senhor. Te peço a tua ajuda, o teu auxílio do Espírito Santo para mim e para os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos compreender primeiro uma definição do que quer dizer eleição. Baseada até no texto que nós lemos, ficaria dessa forma essa definição. Eleição é o propósito imutável de Deus, mediante o qual, antes da fundação do mundo, dentre a raça humana inteira que caíra, por sua própria culpa, da sua integridade original para o pecado e a ruína, ele, Deus,
segundo o mais livre beneplácito da sua vontade, pela graça somente, escolheu em Cristo para a salvação certo número de homens e mulheres específicos, nem melhores, nem mais dignos do que os outros, mas alvo somente de sua graça. Então essa aqui seria uma definição muito correta do que quer dizer eleição dentro dessa nossa perspectiva da teologia calvinista, da teologia reformada, a qual as igrejas presbiterianas seguem há 500 anos mais ou menos. Então nós temos isso aí como a definição da eleição. Então, para entendermos bem essa definição de eleição, vamos compreender agora devagarzinho lendo os próprios textos bíblicos. E aí quero começar que a eleição é um decreto soberano e eterno de Deus. Uma das coisas principais que nós temos que entender na questão da eleição, predestinação, a salvação dentro dessa perspectiva reformada é que ela está toda ela sustentada num grande pilar. Existe um pilar, como se fosse uma espécie de coluna que sustenta todas as nossas doutrinas da salvação, que é a soberania de Deus. É pelo fato de Deus ser soberano, é que ele tem a liberdade de poder eleger, predestinar, escolher para si aqueles que hão de ser eleitos. Então, nossa doutrina se baseia muito na soberania. Se nós não aceitarmos que Deus é soberano e que Ele escolhe tudo como lhe apraz, então Deus deixa de ser Deus também e de ser soberano. E é nisso que nós cremos. Então, não se opondo à soberania de Deus é que nós aceitamos essa doutrina da eleição. Então, nós temos aí, por exemplo, esses versículos a qual lemos. No versículo 11 está dito o seguinte: os eleitos foram predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Ou seja, ele predestina, ele elege, Ou seja, pessoas destinadas antes, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da vontade dele. Ou seja, ele teve vontade de fazer isso e na sua soberania ele assim determina. Versículo 4 também diz: Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Nós vamos compreender bem essa questão antes da fundação do mundo. E ainda no versículo 5 diz o seguinte: o decreto soberano de Deus não é arbitrário, mas foi em amor que nos predestinou segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, Deus ele escolheu porque ele quis, porque ele é soberano, mas baseado no seu amor, no amor eterno. Tem textos bíblicos dos profetas dizendo isso, que com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Então essa ideia de que o amor de Deus era o fator primordial para a eleição lá na eternidade. Então isso é muito importante nós guardarmos. Leia e releia esses textos para que a gente possa assim compreender que Deus ele é um Deus de amor, e esse amor, casado com a soberania, que foi o fator para a nossa eleição. E para nós entendermos a eleição eterna, vamos aqui trazer dois termos muito importantes. São termos da teologia, mas que vale a pena uma compreensão sobre isso, para nós compreendermos como é que Deus fez essa eleição lá no passado. Então, os dois termos que nós temos é o supralapsarianismo e o infralapsarianismo. São termos até difíceis, às vezes, de pronunciar. Essas duas visões, elas divergem aqui em um ponto, na questão da ordem dos decretos eternos de Deus. Todos esses dois decretos aqui, nós acreditamos que eles são antes da fundação do mundo, só que eles diferenciam em ordens. E as igrejas reformadas de linha calvinista acreditam nesse primeiro ponto, que é no supralapsarianismo. Ou seja, nós acreditamos que Deus ele fez os seus decretos eternos, ou seja, Deus ele na Trindade Santa, ele resolve fazer alguns decretos antes de começar a criar todas as coisas. E aí nós entendemos que seria dessa forma aqui. Primeiro ele elege algumas pessoas para a salvação, aí ele decreta criar todas as coisas, céus e terra, os seres humanos, todo o planeta, todas as coisas. Aí ele permite, por entender, pela sua presciência, sua onisciência,
Por ele entender que haverá uma queda, aí ele permite essa queda. Mas aí logo na sequência ele também providencia os meios de salvação dos eleitos, que lá já tinha escolhido antes, né? E por último, aí ele faz o chamado do eleito à salvação. Então nós acreditamos nessa ordem, né, de decretos eternos, para que a salvação aconteça. O infralapsarismo acredita já numa ordem diferente, onde eles primeiro acreditam que Deus primeiro decreta criar, aí permite a queda, e depois de permitir a queda, é que ele vai eleger alguns, né, para a salvação, e depois providenciar os meios de salvação e o chamado do eleito à salvação, né? Então, esse segundo ponto, ele peca naquilo que nós estamos falando sobre a questão da soberania, né? Se Deus fosse só eleger baseado na questão da queda especificamente, então isso não seria uma soberania. Na verdade, Deus estava sendo refém de uma situação que aconteceu, que foi a queda, né? Mas Deus não é refém da queda. Então ele elege antes, ele escolhe antes, porque ele é soberano para mostrar sua soberania de que todas as coisas já estavam debaixo do controle dele. Porque se Deus não tem controle sobre todas as coisas e tem que ficar meio que como apagando fogo, né, diante das dificuldades, diante das coisas que vai acontecendo, isso mostra que Deus ele não seria tão soberano assim e não estaria no controle de todas as coisas. E eu, particularmente, não sei vocês, mas eu prefiro estar debaixo e acreditar em um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Porque se nós e o mundo estiver à mercê de situações que Deus não tem controle, né, e que ele vai ter que ficar apagando fogo, então imagina que desespero podemos nos encontrar, né? Mas isso, inclusive, vai contra a palavra de Deus. Quando você estuda os livros proféticos, por exemplo, os livros apocalípticos, né, também, você vê que já tem toda uma ordem de coisas que Deus já sabia, que Deus entendia e que Deus decreta que vai acontecer, né? Israel, por exemplo, já sabia que eles iam pecar, que eles iam ser exilados, ele sabia tudo isso. Se você ler cuidadosamente o livro de Deuteronômio já diz claramente tudo que vai acontecer com Israel posteriormente e o que Deus vai fazer, né, a respeito dele. Quando você lê sobre bênçãos e maldição de Deuteronômio, aquilo já era particularmente a visão que Deus estava dando para o seu povo do que eles iam sofrer por conta das desobediências. Então Deus ele promete esse povo obedecer, né, bênçãos, mas como o povo não vai obedecer, ele já também, vocês vão sofrer tudo isso aqui por conta da desobediência de vocês. É interessante que até em Deuteronômio já tinha todo o requisito, né, que era necessário para alguém que fosse rei, porque o texto, né, como Deus já sabe todas as coisas, Deus ordena todas as coisas, né, o texto já prevê que vai existir um rei em Israel, né, lá começando com Saul, depois Davi. Então você vê que a Bíblia ela sempre se antecipa. E a Bíblia nada mais é do que uma revelação do conhecimento de Deus, pelo menos aquilo que Deus quer que nós venhamos a conhecer, né? Então todas essas coisas é muito interessante porque Deus não está alheio às coisas do mundo. Se você pega, por exemplo, o próprio Gênesis, você vai ver conversas entre Deus e Abraão que diz, olha, a tua descendência vai habitar essa terra, mas depois vai ser mandada para o Egito, vai ficar lá 400 anos. Então você vê que Deus, ele, de fato, ele tem controle sobre todas as coisas. O fato de Jacó, com a sua família, ir para o Egito, já tinha sido prevista por Deus. O texto também já tinha dito o tempo que eles iam ficar lá e que existia um libertador. Então, assim, todas essas coisas realmente provam o quanto Deus ele é não só onisciente, mas que ele controla todas as coisas. Então, por isso que nós, calvinistas, acreditamos nesse primeiro ponto. É de que Deus, na sua soberania, é que elege, que determina, que decreta todas as coisas que devem acontecer no mundo. Lembra, né, só para reforçar ainda esse ponto, de que quando Jesus está sendo glorificado, na sua entrada triunfal de Jerusalém, né, ele desce uma das oliveiras, as pessoas estão com palmeiras, né, gritando glória, né, Hosana, né, aquele que vem, bendito aquele que vem em nome
de Nosso Senhor, aquela coisa toda. Aí os fariseus, eles pedem para Jesus, manda que o povo se cale, né? Porque eles achavam um absurdo aquele pessoal estar cantando aquilo, porque era um cântico para o Messias. E aí Jesus disse assim que se aquele povo se calasse, até as pedras clamariam. Por que Jesus está dizendo isso? Porque o que aqueles homens e aquelas mulheres estavam fazendo, clamando Hosana, né, e Maranata, aquela coisa toda, tinha a ver com profecias anteriores. Deus já tinha profetizado que o teu rei vem sentado sobre uma jumentinha, filho de jumenta, né? Então, aquele momento já tinha sido profetizado, já tinha sido decretado por Deus que iria acontecer. Então, se as pessoas se calassem, para que a profecia se cumprisse, para que o decreto, a vontade, aquilo determinado por Deus acontecesse, então as pedras iam ter que clamar. Então, é mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer. Ou seja, nem um tio, nada deixará de se cumprir daquilo que Deus determinou, porque Deus está no controle de todas as coisas. Isso é muito importante para nós. Então, essa é a nossa forma de crermos a respeito da eleição eterna, dos decretos eternos, que Deus primeiro, na sua soberania, ele escolhe, e aí depois vem todas as outras coisas, tá certo? Então, mas vamos entendendo devagarzinho, né? A gente ainda tem na série de estudo várias coisas que nós vamos falar, e isso vai ficando cada vez mais claro. E aí o segundo ponto, né? Se os decretos são eternos, e aí existe o envolvimento da graça de Deus para os eleitos. Ou seja, como nós vimos na definição, não é por mérito, não é porque nós somos bonitinhos, não é por alguma coisa que nós fazemos que Deus nos elege. Não. Se fosse por isso, não seria um decreto, não seria uma escolha pessoal e soberana de Deus. Seria, né, uma recompensa somente. E isso vai contra os que o texto bíblico fala. Então, Deus elege e elege pela sua graça, pelo seu amor somente. Né? Então diz aqui o seguinte, ó, a eleição não se baseia em qualquer mérito humano, pois pecadores espiritualmente mortos não podem convencer Deus a ser-lhes favorável. Esse é o ensino de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 4, versículo 4 a 6, que diz assim, ó, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Né? Ou seja, se eu trabalho, quando eu vou receber meu salário, o patrão não está fazendo um favor para mim, né, quando ele me paga o meu salário, e sim como dívida, o texto está dizendo, ou seja, se eu trabalhei agora ele me deve, né, por conta daquilo que eu fiz. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, ou seja, aquele que não trabalha, ele crê naquele que justifica o ímpio, ou seja, se eu não trabalhei pela minha salvação, agora eu tenho que crer no Senhor Jesus que justifica o ímpio, né? E a atribuição da fé é uma obra da graça de Deus e não um ato meritório do pecado, né? Isso aqui nós vamos entender mais tarde, né? Ou seja, porque o que justifica cada um de nós é a fé. Só que essa fé ela não é dada, ela é dada por Deus, ela não é brotada só de nós mesmos, né? Aí continuando aqui o que Paulo diz ainda, né? E é assim que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obra. Então, vou ler de novo, que vai ficar claro, né, sem isso, o que está entre colchete. Né? Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Né? Assim como lá é Abraão. Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça, né? E é assim que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obra. Ou seja, é graça somente, né? Ou seja, nós não fazemos nada pela nossa salvação e Deus resolve nos salvar porque Ele age com a graça nas nossas vidas, não porque nós merecemos, e nós não merecemos. Nós não conseguimos obedecer, a gente não consegue agradar a Deus em todas as coisas. Paulo diz isso aos Gálatas. E aí, como os Gálatas estavam influenciados pelos legalistas judeus, Paulo diz o seguinte para eles, olha, se vocês pecarem no único ponto da lei, vocês são réu de toda a lei. Então, como nós não conseguimos obedecer
tudo que seria a vontade de Deus para nós, então é como se a gente tivesse desobedecido tudo. E aí, por conta disso, não seria merecedores de uma salvação. Aí, da mesma forma como Paulo fala aos Gálatas, vocês decaíram da graça quando vocês começam a querer agora viver baseado na lei, né? Então, não é a lei que nos salva, e aqui que é o termo, né? Não é a obra que nos salva, mas é a graça soberana de Deus que está agindo por conta da eleição de Deus. Agora, né, tem aquela questão, se não é pela lei, se não é pelas minhas obras, então eu posso ver de qualquer jeito? Na verdade, não. Nós ainda vamos falar sobre isso mais para frente. A coisa não é bem assim, porque existem os meios da graça que Deus também usa para trabalhar na vida do seu santo, né, do seu eleito, para que ele seja santo. Então nós vamos ver isso mais tarde, vai abordar um pouquinho aqui, mas mais tarde nós vamos falar mais sobre isso, tá certo? Ainda sobre a graça é o plano gracioso de Deus para o resgate. Então nós vamos ver alguns versículos bíblicos que falam o seguinte, não se baseia nas obras humanas nem na presciência de Deus, quanto às suas obras, né? Aí tem um texto muito específico que fala sobre isso, lá em Romanos 9, quando Deus está falando sobre Esaú e Jacó, né? Diz assim, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, existe um texto que fala que Deus ele escolheu Jacó e se aborreceu de Esaú antes de os dois nascessem. Quando eles ainda estavam no ventre da mãe, Deus ele escolheu Jacó para ser o herdeiro da bênção prometida a Abraão. Deus já tinha prometido, né, a sua descendência, a salvação, aquela coisa toda, né, desde Abraão. Aí veio Isaac. E aí entre os dois filhos de Isaac, Deus escolhe Jacó, não o Esaú, que vai ser o primogênito, é aquele que vai nascer primeiro, né? Só que depois você conhece toda aquela história, né, do roubo da primogenitura, mas o que interessa nessa entendimento nosso é que Deus escolheu Jacó, independentemente de um ou outro ter feito bem ou mal. Para quê? Para que prevalecesse o propósito de Deus quanto à eleição, não por obras, mas por aquele que chama, aquele que está concedendo a sua graça. Ainda mais, Efésios 1, né, o texto que nós lemos, os eleitos são escolhidos para serem santos e irrepreensíveis perante ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então, a graça de Deus, ela age para que, na escolha de Deus, nós sejamos santos e irrepreensíveis, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. E aí aqui, né, já dá um prelúdio daquilo que eu vou falar mais sobre essa questão de nós, a graça, a eleição de Deus, ela prover também recursos para que nós venhamos a ser santos, para que nós venhamos a ser aqueles que agradam a Deus. O próprio Deus trabalha em nossas vidas para que nós possamos alcançar um padrão de vida ético, correto, que lhe agrade, né? Nós vamos ver bem essas questões mais para frente, né? Também em Efésios 1,7, né, vai falar sobre a questão da eleição que leva à redenção pelo sangue e à remissão dos pecados. Ou seja, a graça de Deus, ela proveu que a nossa redenção vai acontecer através do sangue, né, de Jesus derramado para a remissão de pecados. Como Jesus diz na Santa Ceia, este é o meu sangue que é derramado por vós para a remissão de pecados, né? E também agora em Romanos 8, 27 vai falar o seguinte, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, isso aqui tudo são planos de Deus, né, que a graça está agindo no mundo, né, para a nossa redenção, para nós sermos santos, para sermos filhos de Deus, para perdão de pecados, tudo a graça está acontecendo, funcionando para que nós possamos ser salvos em Cristo Jesus e assim a eleição acontecer nas nossas vidas. Mas ainda, vamos falar sobre a eleição envolve tanto um plano de salvação para os eleitos, quanto os meios, né, para tal fim. Ou seja, quando Deus ele elegeu nós lá na eternidade, aí permitiu que o pecado aconteça, aí ele também providencia os meios para que a eleição aconteça.
E os meios, eu coloquei aqui 3 principais para nosso entendimento, que é o seguinte: primeiro passa pela morte de Jesus Cristo, né? É o primeiro meio que Deus pensou para a questão de salvar os eleitos, já que todos iam ficar debaixo do pecado, todos mereceriam a morte eterna, todos seriam réus de condenação eterna. Então ele envia o seu filho, envia um justo para morrer pelos injustos. Então a nossa salvação começa pela morte de Jesus. E o próprio Jesus fala sobre isso, né? Quando ele diz assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir da sua vida como único resgate por muitos, né? Como único resgate por muitos. Então ele está dando a sua vida pelo resgate, né, dos seus eleitos. E ainda em 2 Tessalonicenses 2:13 fala sobre isso, para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé, na verdade, né? Então, a morte de Jesus, a santificação proporcionada pelo Espírito Santo são crucial para a nossa eleição. E a palavra de Deus é muito importante para a nossa salvação também, né? Quando você tem lá Paulo dizendo o seguinte, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então tem a morte, a ação do Espírito Santo, de Jesus, né, na cruz do Calvário. Tem o Espírito Santo trabalhando na santificação e perseverança dos eleitos, e a palavra, que é a palavra que nos transforma, que nos corrige, que nos torna perfeitamente habilitados para aquilo que Deus destinou a cada um de nós. Por isso que é muito importante o estudo da palavra de Deus, é muito importante a compreensão da palavra de Deus, porque essa palavra ela não é só um texto escrito como qualquer outro livro, ela é Sagrada Escritura, palavra de Deus, para fazer um efeito poderoso em nós. Ela é como uma espada de 2 gumes, afiada, pronta para penetrar, dividir a alma, junta, medula, aquela coisa toda que tem em Hebreus 4:12, e ali fala, né, dessa questão de discernir as intenções do coração. E ao discernir as intenções do coração, a palavra vai modificando, a palavra transforma pessoas. Os educadores costumam dizer que leitura transforma a vida de pessoas, mas não para salvação. Qualquer leitura, qualquer obra, né, de leitura, ela pode realmente, você ler alguma obra clássica da literatura universal, você fica encantado, achar bonito, e você pode até inspirar você para alguma coisa, né, com aquelas leituras maravilhosas, como existe no Brasil, muitas obras fantásticas. Mas transformar o ser humano para a salvação, só a palavra de Deus faz isso. Por isso que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que tomar cada vez mais conhecimento dessa palavra, estudá-la, se alimentar por ela, porque é ela que nos conduz para a vida eterna. Foi isso que Pedro reconheceu quando Jesus, em João capítulo 6, né, Jesus ele diz muitas coisas duras, aí muita gente sai, abandona, né, Jesus, deixa de segui-lo, e aí Jesus vira para os 12 e diz: vocês também não vão embora? Aí Pedro ele responde: para onde iremos nós se só tu tem a palavra de vida eterna? Então a palavra ela contribui para a nossa salvação. Quanto mais estudamos a palavra, à luz do Espírito Santo, né? Quando a gente busca através do Espírito Santo ler essa palavra para entendimento, para alimentação, ela nos conduz à vida eterna. Então as pessoas estudam a palavra de Deus e usam como espada, né, para lutar com os outros, para querer corrigir os outros, para dizer que os outros estão errados, para atacar pecadores. Mas não é para isso que nós devemos estudar a Bíblia. Temos que estudar a Bíblia para a nossa alimentação, para a nossa correção na justiça, como o texto está dizendo aqui. Continuando, vamos agora já para o final, e esse final aqui, esse 4º ponto, já é meio que como também uma grande conclusão aplicativa. É de que a eleição, ela tem um propósito também, que é a glorificação do próprio Deus. Nós temos, por exemplo, aí Efésios 1:6, que confirma sobre isso. A eleição para a salvação envolve o privilégio pessoal, claro, né?
a bênção, a segurança e o consolo para os eleitos, mas as Escrituras deixam claro que tudo leva para o louvor da glória da sua graça. Nós somos os beneficiários da salvação, mas em última instância é Deus a que deve ser glorificado, né? Tem um texto também de Paulo em Romanos que diz assim que Deus encerrou toda debaixo da desobediência para manifestar a sua misericórdia. Essa manifestação da misericórdia de Deus é para que todos o glorifiquem. E de fato, quando a gente começar a compreender toda a salvação, aquilo que nós chamamos de a economia, né, da salvação, quando nós entendemos toda a salvação, não tem como a gente não deixar de glorificar a Deus. Foi o que Paulo fez em Romanos capítulo 11, que nós vamos já ler. Mas antes, né, você tem, por exemplo, ainda Efésios 1:12, que fala que os eleitos foram escolhidos e predestinados a fim de sermos para o louvor da sua glória. Deus tem que ser glorificado pelos seus eleitos. Os eleitos devem viver um tipo de vida que glorifique a Deus, que traga glória para Deus, né? Isso é muito importante, né? Nós temos que viver um tipo de vida que traga glória para Deus, não vergonha para Deus, como às vezes a gente acaba, né, fazendo. Então, a igreja hoje no Brasil vive uma situação muito complicada e aí é difícil dizer se a igreja está realmente glorificando a Deus ou não. E quando eu falo igreja, né, não estou me referindo toda a igreja. Claro que existem muitas igrejas, graças a Deus, que tem muitas igrejas que estão envolvidas com projetos que glorificam a Deus, mas também tem muitas que também não estão envolvidas com isso e têm envergonhado a Deus. Isso é uma coisa muito triste. Mas não pensemos só a respeito de institucional, né? A respeito só de igreja, mas pense também a respeito de individualmente, né? Nós temos que nos preocupar conosco. O que nós individualmente estamos fazendo para glorificar a Deus? Eu tenho que me preocupar com que a minha vida glorifique a Deus, porque nós fomos escolhidos para o louvor da sua glória, né? Nós somos eleitos para isso. E ainda fala aqui, por exemplo, que o alvo de Deus é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto do céu como da terra. De convergir em Cristo, ou seja, para que Cristo seja glorificado também. Quando todas as coisas convergirem nele, no final dos tempos, que nós vamos entender que Jesus de fato, aquele que merece ser glorificado, de fato ele será glorificado, porque nele converge todo o projeto de salvação de Deus. E aí, para encerrar, você tem ali Paulo, no capítulo 11, tecendo um louvor a Deus, para a glória de Deus, por conta de tudo que Paulo entendeu sobre a eleição e sobre a salvação de Deus. Se você pega, por exemplo, desde lá do capítulo 2, né, até o capítulo 11, é um grande tratado que Paulo está escrevendo, teológico, sobre a salvação. E quando ele entendeu todo aquele projeto de Deus para a salvação, no final do 11, ele vai justamente tecer aquele louvor que nós conhecemos. Eu convido você, se quiser ler aí, né, eu vou ler aqui, a partir do 33 até o 36, que diz assim: ó profundidade da riqueza, a riqueza que está reconhecendo o que Deus fez a respeito lá desde a eternidade, na eleição, até o cumprimento da salvação com os eleitos na glorificação. Quando ele entende tudo isso, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, ou seja, como Deus foi sábio em planejar tudo isso, como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Ou seja, todo esse trabalho de Deus, eles são inexplicáveis e insondáveis. A gente consegue entender lampejos somente, a gente só consegue ver lampejos da luz que Deus demonstra através das Sagradas Escrituras, dessa obra, fora o que a gente nem vê, né? O que ele faz pelos seus, né? Versículo 34, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, né? Quem foi que deu a Deus essa sabedoria toda? Quem foi que aconselhou ele nesse projeto de eleição, né? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para
que lhe seja restituída. Ou seja, se alguém deu isso a Deus, a pessoa precisa ser restituída, precisa receber honra, precisa receber, né, alguma coisa por ter ajudado Deus. Mas o fato é que é o próprio Deus que fez todas as coisas. Aí ela encerra de forma maravilhosa dizendo: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Ou seja, finalmente, o derradeiro alvo da eleição é a glória e o louvor a Deus. Ele elegeu lá na eternidade passada, né, para que assim ele fosse glorificado no final de tudo. De fato, quando Jesus vier, quando nós começarmos a ser transformados num abrir e fechar de olhos, quando começarmos a participar da eternidade na Nova Jerusalém, a nossa mente, quando compreender todas as coisas, a gente só vai ter uma palavra nos nossos lábios: glória seja dada ao nosso Deus. Glória seja dada ao nosso Deus, porque Ele é digno de honra, de glória, de majestade e de louvor. No começo lá de Apocalipse, você já tem justamente isso, né? No capítulo 4 principalmente, né? Quando tem os 24 anciões, assim, vendo já tudo que Deus fez para a salvação e o cumprimento de todas as coisas, eles só dizem: digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, tudo. Ele é digno de tudo isso. E que nós também glorifiquemos ao Senhor nosso Deus por tão maravilhosa salvação que Ele nos proporciona, começando com a eleição. Se você ficou com alguma dúvida a respeito dessa questão da eleição, escreva nos comentários. Aí na próxima aula, na terceira aula, nós vamos estar tirando algumas dúvidas, pegando uns minutinhos para tirar alguma dúvida. E na próxima aula nós vamos estar falando sobre o chamado de Deus, né? Já que a eleição foi na eternidade passada, agora dentro do tempo, dentro da nossa realidade que vivemos, é que vai começar o projeto. E o projeto começa com o chamado. Então é de baixo para cima aqui você vai ter, aqui são todos os estudos que nós vamos ter, né? Hoje falamos de eleição, o próximo será chamado, a regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, perseverança e a glorificação, que é o último tema, né? Então fique conosco até o final, não deixe de estar participando conosco. Se você não puder assistir no horário que é transmitido, nos domingos pela manhã, fica sempre gravado. Então, aí você pode assistir durante a semana, ou pode rever durante a semana, né, para poder pegar os textos e ler de novo, pessoalmente, os textos bíblicos que nós citamos aqui, tá certo? Que Deus abençoe sua vida e que você seja ricamente abençoado pelo Senhor.